Como foi estudar numa universidade pública e federal do Rio Grande do Sul, a URG, sendo uma estudante negra de pele clara no curso de psicologia? Estudar na universidade federal, tem muitas questões, né, a gente consegue achar muita potência, assim, para poder falar e autonomia para poder, integrar grupos de pesquisa e poder escrever sobre as nossas experiências também. No curso de psicologia ali na URGS, isso tem um grande peso, a gente consegue fazer muito isso de colocar a nossa experiência. E pra gente, enquanto pessoas negras, isso é muito importante, porque a gente acabou vendo, eu e algumas amigas e amigos negros, a gente acabou percebendo durante a graduação que muitos colegas brancos, eles acabavam não falando muito necessariamente das experiências deles, pelo menos não das experiências raciais. E nós, enquanto pessoas negras, a gente falava muito das nossas experiências raciais, porque ela pode ser muito solitária dentro da Universidade Federal, porque muitas pessoas lá, elas têm condições, de classe melhores, e quando a gente entra no curso, a gente se depara com milhões de coisas diferentes da nossa realidade. Então a gente entrou ali para estudar psicologia. E aí a gente entra, a primeira coisa que a gente se depara é o currículo. E no currículo, o professor chega lá e vai dizer o que que ele vai, trabalhar naquele semestre, e a gente não vê nenhum autor negro, a gente não vê a maioria autores europeus por muitos, muitos semestres. Às vezes a questão racial, sexualidade, gênero e outras questões que atravessam todo mundo ficam só para psicologia social debater, e aí geralmente de um jeito muito repetitivo, que a cada semestre é mais ou menos a mesma coisa, mais o mesmo, e não aprofunda nesses assuntos. E acaba ficando pra gente, enquanto pessoas negras, buscar o próprio conhecimento dentro da universidade. E acaba se tornando um pouco solitário isso. E aí, pra mim, acabou sendo um processo muito maluco, que no início eu tinha algumas amigas negras e a gente acabou se afastando depois da pandemia. E aí eu tinha amigas brancas e elas não conseguiam naquela época entender muito bem, e claro, como elas são pessoas brancas, elas ainda assim teriam as limitações dela para entender de fato o que acontecia comigo. E elas não conseguiam entender muito bem algumas questões, tipo essa dos professores, de só ter autores brancos, europeus, e que a realidade, a escuta que eles tentavam passar pra gente não condizia com quem a gente ia escutar depois nos estágios. E então depois, nos estágios, onde veio a parte mais difícil de entender que essa teoria que eu já criticava e achava que não caberia, não cabia mesmo. E mesmo com a teoria que ajuda a gente a pensar sobre questões raciais, ainda assim falta, sempre vai faltar, né. E eu acho que a gente trabalha muito também com a falta. Então, nessa parte dos estágios, que a gente se depara com a realidade nua e crua da saúde pública, que a gente vai começar a dar de cara com essas coisas que a gente já previa enquanto pessoas negras, né, que a teoria não era suficiente. Então aí a gente começa a tentar buscar apoio em nós mesmos. E aí vem um conceito que eu gosto muito, que eu coloquei no meu TCC, de aquilombamento. Então a gente começa a se juntar um com o outro enquanto pessoas negras. A gente também se juntou, na minha experiência, com algumas pessoas indígenas, que têm experiências semelhantes de raça, claro, embora sejam questões também diferentes pelas várias culturas que os povos indígenas têm. Então a gente foi se juntando e entendendo, né, tentando entender e não só falar das coisas ruins que aconteciam, porque embora eu tenha falado só da questão teórica, tinha muitas outras questões, né, envolvendo raça, da gente passar por racismo mesmo, e como a gente estava passando muitas vezes por racismo de professores que falavam sobre questões raciais, e tinham artigos sobre questões raciais, pessoas brancas, né. Ficava muito difícil a gente tentar ir atrás de um processo, ir atrás de falar sobre isso. Acaba que o curso de psicologia a gente acha que vai ser muito acolhedor, porque a gente tem que aprender a escutar, ser mais acolhedor, a gente vai, desenvolvendo isso, né, ao longo da graduação, ou pelo menos é pra gente desenvolver isso. E aí, acaba que as coisas são um pouco mais veladas, eu diria, mas, tipo, pra quem vive no corpo isso não é velado, né. E é muito difícil a gente conseguir provar o que está acontecendo, se a gente não tem pares enxergando isso, ou aliados, é muito difícil a gente conseguir avançar e mostrar e denunciar, dizer que isso está acontecendo, mas é bem possível. Não quero desencorajar ninguém, porque é possível, só é um pouco complicado mesmo, porque as questões raciais ainda são vistas por muitas pessoas como algo velado, né, mas não são. E aí quando os professores eles estudam questões de raça, fica um pouco mais difícil, porque as pessoas vão dizer: "Não,
essa pessoa tem estudos publicados sobre branquitude, racismo no Brasil, então ela não tem como ser racista com aluno. Tem, tem sim como. E isso é muito complicado. Então não é só pelas questões, né, de teoria, além disso tem as questões de discussão mesmo, de temáticas, de casos clínicos que a gente vai falar sobre, em supervisões, e aí muitos colegas brancos acabam não entendendo, ou acabam tendo falas racistas, os professores brancos não sabem como manejar isso, e acabam reproduzindo mais racismo, e aí, enquanto alunos negros ali na sala, parece que fica sempre a nosso cargo falar sobre raça, quando raça todo mundo tem, né, atravessa todo mundo, não é só quem sofre de racismo. Enfim, teve todas essas complicações e tudo isso para dizer que tem vários lados, né, ser uma estudante negra de pele clara numa universidade pública do Brasil. E que apesar de todas essas dificuldades institucionais, do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo de professores com alunos, além desse poder já instituído, né, de professor e aluno, do racismo às vezes de colega para colega, porque tiveram várias situações bem complicadas de turmas inteiras sendo racistas, de dividir a turma, assim. Então, além de tudo, apesar de tudo isso, ou com tudo isso, a gente consegue ainda achar lugares para se juntar com alguns professores que estão escrevendo muitas questões, estão escrevendo muito sobre o ensino da psicologia e questões raciais, estão escrevendo muito sobre como é ser uma mulher negra na universidade pública, ou um homem negro na universidade pública, enfim. E essas pessoas, elas acabam acolhendo a gente em grupos de pesquisa, quando as pessoas têm tempo, né, para fazer grupos de pesquisa. Tem espaços, de coletivos também que acabam acolhendo a gente. E eu posso trazer um vídeo falando sobre o coletivo que eu participei e que ainda tô nele, enfim. E a gente, enquanto colega, também acaba se ajudando, se apoiando muito, assim, e não só para falar, para se apoiar e falar do que a gente sofreu, do que a gente passa de racismo, mas muito também para a gente socializar e ser algo além da raça, né? Porque quando a gente está dentro do ambiente acadêmico, essas coisas, essas questões, elas ficam muito afloradas, a gente acaba sofrendo muito e querendo, e fica com muita raiva, às vezes não sabe onde colocar essa raiva. Então a gente acaba falando muito de questões raciais o tempo todo e às vezes fica inevitável dentro da academia, se já fica inevitável fora dela também, dentro fica muito difícil, porque ela aparece constantemente de alguma forma. E aí, às vezes, a gente só quer existir, para além da raça, a gente só quer ser a gente, assim, conversar sobre outras coisas, sair, se distrair. E isso é muito importante também poder se achar dentro desses coletivos, desses espaços, fazer amizade, pra gente ver que a gente não tá sozinho, pra gente ver que não é uma história única e singular a nossa, que outras pessoas estão passando por isso, e aí a gente se une não só pelo sofrimento, mas pelas nossas potências, pelo que a gente tem de bom. E isso pode construir várias coisas, às vezes só laços mesmo, que já é muito importante, muito potente, muito grande, que ajuda a gente a passar pelos vários anos de graduação. E eu consegui passar pelos meus anos de graduação graças aos meus amigos, que me ajudaram muito nisso, que me ajudaram a me tornar uma pessoa negra, em me entender uma pessoa negra de pele clara, a ter mais consciência racial, e que me acolheram muito e também me mostraram que eu sou para além do que eu sofro, sabe, que eu sou para além das minhas cicatrizes. Então, é isso. Se vocês tiverem experiências para contar ou quiserem saber um pouco mais de como é a universidade pública, como são as questões, enfim, deixem nos comentários que eu vou adorar saber. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, também deixem nos comentários que eu posso responder com vídeos, posso gravar sugestões de vocês, posso responder aqui nos comentários. Conversem entre vocês também, que eu vou gostar bastante de ver. E até mais.